Oi pessoal, esse vídeo é um pouco diferente, tem bastante ciência, mas a gente decidiu fazer porque descobrimos que um dos recordes de busca no Google nessa quarentena é como fazer pão. E a gente viu muitos seguidores e muitos amigos nossos no Instagram, no Twitter, compartilhando bolos e pães que eles fizeram. Inclusive a gente tem feito muita coisa assim, e farinha é um dos ingredientes que está sempre na menor quantidade nos mercados, é impressionante. E aí eu perguntei no Instagram para os nossos seguidores se eles gostariam de um vídeo onde eu explicasse para que serve cada ingrediente de um bolo cientificamente, para assim melhorar a qualidade dos bolos que as pessoas vão fazer na quarentena. E 98% das pessoas quiseram ter esse vídeo, por isso que eu tô aqui hoje. Hoje é meu momento Rita Lobo da ciência. Rita Lobo é minha musa inspiradora, tem aqui uma foto com ela, da qual eu me orgulho muito. Um livro assinado, inclusive, autografado. E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma receita de bolo e eu fiz o bolo e mandei a mesma receita pra Ana e mandei ela fazer o bolo. Só que eu não dei todas as instruções, tipo assim, eu não dei detalhes das instruções. Eu falei, faz o bolo de liquidificador e vamos ver o que ela faz. Ela me mandou o vídeo, ela gravou o processo dela de fazer o bolo. Eu não vi ainda para deixar para assistir quando eu gravasse o vídeo para ter uma reação espontânea. Porém, eu estou com um leve medo do que eu vou encontrar. Já peço desculpas antecipadamente caso tenha alguma vergonha alheia envolvida, tá? Vamos lá. Ai, cara, onde é que eu fui me meter? Olá, pessoal! Como vocês já devem ter visto aí, a Laura me propôs um desafio pra fazer aqui na minha casa. Essa quarentena tá deixando as pessoas meio loucas, com umas ideias esquisitas. A Laura me desafiou a fazer um bolo aqui em casa, só que ela não me passou a receita, né? Ela só me passou os ingredientes. E só! E me deu uma dica. É de liquidificador. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Ai, gente, eu não sei fazer bolo, meus bolos ficam tudo cagado. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom, mas primeiro eu vou reunir todos os ingredientes. Espera só um pouquinho. Aí, pronto, pessoal. Já separei os ingredientes, já amarrei meu cabelinho, né, pra não sujar, contaminar a comida com cabelos. E também tô com a receita aqui que a Laura me passou. E, claro, o ingrediente especial, porque como eu não sei fazer bolo, então eu imploro pra sabedoria provinda do suco de cevada. Saúde! Começou bem, né? Não sabe fazer bolo, começou alcoolizando. De leite morno. Eu nunca fiz um bolo com leite morno. Eu não sei que hora que esse leite entra, se ele esfria antes de eu botar no liquidificador, se eu boto ele quente. Bom, 3 ovos, 4 colheres de sopa de margarina derretida. Eu não sei se isso vai no leite. Como é que eu derreto essa margarina? Se é no micro-ondas. 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó. Eu já sei que ela vai me recriminar, mas o chocolate em pó não vai ser Nescau ou cacau, vai ser Toddy. Vamos começar por aqui. Já errou aí. Chocolate em pó é uma coisa, achocolatado é outra. Nescau e Toddy é achocolatado, porque tem açúcar, tem várias coisas envolvidas. Chocolate em pó é o chocolate em pó. E tem alguns que tem açúcar e outros não. Então, quando a receita pedir chocolate e você colocar achocolatado mais o açúcar, seu bolo vai ficar extremamente doce. Então, já começou errado que usou o ingrediente errado. Mais 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico. A minha intuição é colocar os líquidos primeiro. Ou será que é os sólidos? E agora? Velho, eu vou seguir a ordem que tá aqui. Porque eu não sei a ordem, eu não sei a receita, o jeito que coloca, se tem que fazer aquele negócio com o ovo pra ele ficar parecendo uma nuvem. Aquele negócio com o ovo pra ele ficar parecendo uma nuvem. No caso, claras em neve. Eu não sei, então... Bom, vamos lá. Eu vou botar os ovos. 3 ovos. Tá, beleza. Ovo. Se eu já comecei errado aqui, eu vou dar um tapa na cara de vocês, porque ninguém me ensinou a fazer ovo. Não, tá certo. Começou quebrando os ovos separados antes de colocar no liquidificador. É o correto pra você não perder a sua receita se o ovo estiver estragado. Bom, 3 ovos. O leite eu vou colocar mais depois, porque eu vou esquentar. Aliás, eu vou fazer ele pra ele esquentar então agora. Como eu não tenho um leite líquido, só tenho leite em pó, porque ele precisa ser 0 lactose, então eu vou fazer desse daqui. É 1 xícara de leite. Eu vou lá botar pra esquentar isso aqui. Ok, o leite tá esquentando. O ovo já pus. Margarina eu vou derreter no leite.
Vou lá derreter isso aqui no leite, é isso aí. Pronto, tá lá esquentando. A receita pedia manteiga. Ela botou margarina. Não é a mesma coisa. De açúcar. Ok. 1 xícara de chocolate em pó. Ah! 1 xícara de Toddy. 2 xícaras de farinha de trigo. Rapaz, se eu botar farinha aqui, isso aqui não vai bater, hein? Tô achando que eu fiz errado já. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Nossa! Meu Deus! Ai, eu preciso ligar o fogo. Vou ligar o fogo. Bom, o leite já ferveu aqui. Aqui, o leite e a margarina. Meu Deus, o leite tá fervido. Nossa, acho que eu esquentei demais, hein? O leite era morno. Ah! Espera aí que eu vou abrir um caminho pro leite aqui. Aê, agora vai bater. É muita farinha. Será que eu segui certo o bagulho? Eu vou botar mais água, não tá batendo. É porque o leite é feito de água, né? Então, vou botar mais. Não deve ter problema botar mais água. Ana Cláudia. Ana Cláudia. O que aconteceu? Meu Deus do céu. É leite morno, Ana Cláudia. Não é leite fervendo, pelo amor de Deus. Você cozinhou, usou tudo ali. Ai, tá quentinho. Olha, eu untei com o meu pincelzinho. Olha que coisa linda, pra não sujar as mãozinhas. Eu aprendi que se untar com esse Toddy fica bom. Então, talvez seja bom aqui, botar aqui também. Se você tá fazendo um bolo de chocolate e você untar a forma com ou chocolate em pó, o bolo fica mais bonito, porque não vai ter aquelas coisinhas brancas da farinha. E eu faço isso normalmente, que é, em vez de passar a farinha, depois da manteiga, passar o chocolate em pó. Fica bem legal. Mas o resto eu vou botar aqui. Eu tô mudando toda a receita. É, tá uma maravilha isso daqui. Vou botar aqui. Ah, e falta o fermento. Eu fiz caca. Caiu o Toddy na margarina. Falta o fermento. 1 colher de sopa de fermento. Ai, mas 1 colher de sopa é tão pouquinho. E se eu botar um pouquinho mais? Pera aí. Opa. Isso não é uma colher de sopa. Uma colher de sopa é uma medida padrão. Sabe aqueles medidores? Essa colher não é uma colher de sopa. A dica, se você não tiver esse medidor, a tampa do fermento, se for o fermento que ela tá usando ali dessa marca, que é o Pão Royal, a tampa já tem exatamente a medida de 1 colher de sopa. Então você pode usar a tampa como medidor. Aquilo ali não é um medidor adequado. Um bolo pra crescer bastante, né? Vamos botar bastante fermento. Vamos botar fermento! Eu acho que eu exagerei muito no fermento. Agora eu vou despejar. Difícil gravar e cozinhar, né? Difícil. Bom, é bastante bolo. Se o fermento que eu botei crescer muito, isso daqui vai dar bosta. Ô, Laura, por que você faz isso comigo? É só pra eu passar vergonha, né? Fala sério. Eu não sei qual que é a temperatura que tá o forno. Eu nunca soube ver isso. Ele tá ligado faz um tempo, então tá quente. É o que importa. Aqui é talento supremo, rapaz. Aqui eu não preciso de temperatura fixa, não. É só sentir a energia das coisas, que tudo vai dar certo. Enquanto isso, eu vou fazer uma coberturinha. Leite condensado, 0 lactose, porque eu sou intolerante. Gente, eu não sou nenhuma especialista, mas o bolo tá dobrando pelas bordas. Que esquisito. Será que isso é o fermento que eu botei, que ele tá crescendo esquisito? Rapaz, eu preciso limpar esse vidro desse fogão. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ah, ué, ele tinha crescido, só que ele murchou. Não, é que tipo na borda tá mais baixo. Ele tá esquisito. Ele cresceu, mas ele murchou. Ele murchou muito. Eu fiz aqui. Eu vou colocar a cobertura aqui. Ela não testou se o bolo tava cozido antes de tirar do forno. Pra esconder. Ele quase queimou também. Tudo de errado, né? Fiz tudo de errado aqui. Espero que esteja comível, porque senão eu gastei um brigadeiro inteiro. Vem cá, minha cobaia. Temos uma cobaia. Se apresente, cobaia. Fala oi. Oi. Vamos lá. Tchau! Olha. Olha. Parece um brownie. Então, meninas,
Ah, gente, eu acho que Mano, ficou esse bolo chuchu. não cresceu. Dê o seu veredicto. Ana, pelo amor de Deus, seu bolo não cresceu. Veredito? Eu não estou sendo pago pra falar. É. Tá quente. Mas, tá bom. Tanto o brigadeiro quanto a massa estão, ó, Acho que estupendo. o brigadeiro A massa tá boa, ela não ficou dura. Ela ficou molinha assim, gostosa. Jura? Lembrou bastante um brownie. Não é brownie não, eu esqueci o nome do negócio. Qual que é aquele bolinho? Que geralmente às vezes é quente. Petit gâteau. Petit gâteau. Petit gâteau é um bolo que dentro ele é mole porque ele tem muito chocolate e ele não cozinha totalmente, ele vira um creminho. Não era esse bolo. Esse era um bolo normal. Não era pra ser petit gâteau. Ah, Lembrou bastante. ou seja, tá cru no meio. É realmente embato mole. É o seguinte, eu sei o que aconteceu. Primeiro que ela colocou leite quente na massa. Isso cozinhou os ovos antes deles irem pro forno e eles condensaram ali antes de entrar na massa para crescer de verdade. Isso deixou a massa pesada. A segunda coisa, o forno estava quente demais. A crosta do bolo queimou aqui. Tá todo, tipo, dá até pra ver um queimadinho aqui embaixo. Antes do bolo conseguir assar por dentro, porque o calor vem de fora pra dentro no forno. Então, esse bolo, ele não cozinhou. E ele, eu espero que ninguém tenha tido dor de barriga nessa família. Mas ele não tá cozido porque a temperatura do forno tava muito alta. E o forno quente não quer dizer que eu tenho que colocar a maior temperatura possível do forno pra assar o bolo. Senão acontece isso que aconteceu com o bolo da Ana. Não façam isso no bolo de vocês, por favor. Mas ficou gostoso. Ficou bom. Deixa eu provar aqui. Agora eu entendi. Ele ficou molinho por dentro, não ficou... Ficou um brownie. Não fiz um brownie. Um brownie não. Petit Um gâteau. petit gâteau. Petit é pequeno em Ou- francês. Um gigantou gâteau. Não gigantou gâteau, isso daí. É, pessoal, acho que não foi dessa vez não. Eu tentei. Agora a Laura vai explicar pra vocês o que eu fiz de errado, né? Agora ainda tem que lavar essa louça. Agora você bota na tela o bolo que eu fiz, né? Que é a mesma receita, por favor. Bom, gente, eu falei porque a Ana fez de errado que, além de ter colocado leite muito quente, que cozinhou provavelmente os ovos ali antes deles irem pro forno, ela usou achocolatado, que não é a mesma coisa que chocolate em pó. E ela usou uma temperatura do forno muito quente, que fez o bolo queimar por fora e não cozinhar por dentro. E ela bateu a farinha junto com todos os ingredientes no liquidificador. Esse não é o método mais adequado para fazer um bolo de liquidificador e eu já vou explicar por quê. Eu vou passar pelos ingredientes básicos de um bolo e explicar a função de cada um deles para que você consiga fazer bolos melhores usando ciência. Então vamos lá. Bom, primeiro que um bolo básico, né, com esses ingredientes que eu vou falar, você consegue fazer um bolo básico, tipo o que minha mãe fala que é bolo de nada, que é bolo de tomar com café. Que é, então, farinha, açúcar, ovo, uma gordura, que pode ser de manteiga ou óleo, fermento, algum líquido, que pode ser água ou leite, ou às vezes tem alguns bolos que levam suco, e algumas receitas podem levar sal, e um ingrediente que não está listado é o ar, que ele não é adicionado diretamente, mas ele é adicionado de forma indireta e é ele que faz o bolo crescer. E eu vou começar dizendo uma coisa muito importante, você presta atenção no que eu vou falar agora. Precisa de medidor, sabe medidor de cozinha? Sabe colher de sopa, colher de chá, xícara? Então, precisa. Não dá pra fazer bolo ou qualquer receita doce sem as medidas exatas. Quer dizer, era que não dá. Até dá. Só que a chance das coisas darem errado, como aconteceu com a Ana, se você não usar os medidores padrão, é muito grande. Porque, sei lá, se você pega uma xícara de chá sua, que você toma chá, não necessariamente ela é do tamanho, do volume da xícara de chá padrão. E aí você pode ter medidas discrepantes. Pode dar certo se você usar o mesmo medidor pra fazer todo o bolo. Então, se você pegar uma xícara sua e usar, tipo assim, essa xícara vai ser minha xícara de medir coisas. E usar ela pra medir todos os ingredientes do bolo, você tem pelo menos um padrão de medição e a chance de dar certo é maior. Mas você adicionar as coisas ao olho, tem muita chance de dar errado. Os medidores, eles custam baratinho, não precisa ser aqueles
enfeitados, emperequetados, tipo um conjuntinho de colher medidora. E às vezes aquele copo medidor, não precisa nem ser as xícaras separadinhas, bonitinhas. Pode ser um copo medidor que já mede várias coisas ali. Você custa, sei lá, R$1,99 numa lojinha dessas. Você resolve a sua vida na cozinha. Então, medidor. Eu vou começar pela farinha. A farinha, ela dá a estrutura do bolo. É a farinha que vai ser tipo a parede pro bolo crescer. Pensa nisso como se fosse tipo o prédio construindo mesmo. Se você passar numa construção, você vai ver que primeiro eles fazem toda uma fundação, toda uma estrutura de metal pra aí construir o prédio em cima daquilo. A farinha tem mais ou menos essa função. Ela dá a estrutura que vai ajudar o bolo a crescer. E isso acontece pelo glúten. A farinha, ela tem algumas proteínas que quando se juntam na presença de água, elas formam o glúten, que é uma proteína insolúvel. Então, a gente tem proteínas solúveis que estão ali na farinha. Quando a gente adiciona água nelas, elas formam o glúten. E à medida que eu trabalho essa massa de farinha com água, né, ou farinha com algum líquido, eu vou desenvolvendo mais o glúten. Eu vou fazendo com que ele se desenvolva mais, ele vai aumentando, vai ficando mais elástico. E aí isso dá a estrutura do que eu tô fazendo. Essa rede de glúten, ela se estende para conter os gases que vão formar durante o crescimento do bolo ou do pão, se você estiver fazendo um pão. E é por isso que a gente usa muita farinha para dar essas estruturas para as coisas assadas, porque essa rede de glúten forma como se fosse o andaime por onde a massa vai crescer. Aí o segredo aqui é o quanto a massa deve ser trabalhada depois que você adiciona a farinha. Quando você está fazendo um pão, essa massa precisa ser trabalhada bastante, para desenvolver bastante o glúten, formar uma rede bem densa, bem grossa, bem elástica, porque a fermentação do pão vai acontecer devagar e essa rede vai expandindo aos poucos. No caso do bolo, se você trabalhar demais a farinha, se você bater muito a farinha depois que você colocar na massa, você vai desenvolver glúten além do necessário, porque pro bolo a gente precisa de uma rede pequenininha. É só uma rede para conter o gás e fazer o bolo crescer. Se você misturar demais, bater demais a farinha, você vai formar uma massa muito densa e o seu bolo não vai crescer. Como a Ana bateu a farinha no liquidificador com todos os ingredientes e bateu por bastante tempo, esse foi outro motivo que fez a massa dela não crescer tão bem. A rede de glúten que ela formou foi muito grossa, muito densa e o bolo ficou pesado. Então o segredo é, se você estiver fazendo um bolo, você mexe pouco depois que adiciona a farinha. Se você estiver fazendo um pão, você mexe bastante. Então no caso do bolo de liquidificador, você primeiro bate os ingredientes líquidos no liquidificador e depois você só mistura a farinha na mão para poder colocar no forno. E geralmente quando você faz bolo na batedeira é o mesmo procedimento. Você bate todos os ingredientes na batedeira. Quando vai adicionar a farinha, você só bate o suficiente para misturar e já põe para assar em seguida. Bom, agora vamos falar do açúcar. Que você pode estar pensando assim: o açúcar serve só para deixar docinho, né? Não. Na verdade, o açúcar é um dos ingredientes que mais tem função no bolo, do ponto de vista químico, científico, culinário, maravilhoso. Açúcar é tudo de bom. O açúcar, ele é muito importante em todas as fases do processo de crescimento e de cozimento da massa do bolo. Tanto do crescimento em si, quanto para dar aquela corzinha, aquele douradinho que a gente vê quando o bolo assa. Então vamos ver quais são as funções do açúcar. Como eu falei, não tá em nenhuma lista de ingredientes, mas o ar é um dos ingredientes mais importantes para fazer o bolo realmente crescer. E um dos métodos da gente incorporar ar na massa para fazer ele crescer fofinho e macio é bater o açúcar com a manteiga. Nesse processo de misturar o açúcar com a manteiga, a gente acaba incorporando várias bolinhas de ar entre os dois ingredientes que ficam ali presas, e quando o calor aquece esse ar expande, e aí essa expansão ajuda a massa a crescer. Por isso que uma das principais etapas iniciais de se fazer um bolo, quando você não tá fazendo um bolo de liquidificador, no caso, é misturar o açúcar com a manteiga. Isso vai dar o ar que o bolo precisa. E é por isso que, por exemplo, quando a gente tenta assim, eu vou fazer um bolo um pouquinho mais light, eu vou diminuir a quantidade de açúcar, normalmente ele não cresce tão bem quanto ele cresceria se você colocar a quantidade total de açúcar na massa. Tem até vários gráficos que mostram a diferença entre o crescimento de um bolo quando você coloca menos açúcar. Um outro efeito muito importante do açúcar é deixar o bolo úmido. O açúcar, ele tem uma propriedade que chama higroscopia. Isso significa que ele é capaz de absorver água. Então ele retém muita água que tá ali na massa do bolo e não deixa ela evaporar. E aí, se ela não evapora, ela deixa a massa mais molhadinha, mais úmida, mais gostosa. E não fica aquele bolo seco que a gente esfarela na boca. E essa absorção de água também é importante para impedir que a água fique disponível para as proteínas da farinha virarem mais glúten. Então é como se o açúcar meio que roubasse a água do ambiente do bolo, deixasse ela menos disponível, e aí a farinha não forma aquele glúten, ele fica realmente ainda mais fofinho e molhadinho.
Tem uma pequena diferença entre os tipos de açúcar com relação à quantidade de água que eles conseguem absorver. O açúcar refinado absorve menos água que o cristal, que absorve menos água que o mascavo. E o mascavo é o que mais absorve água de todos eles, e quando você usa açúcar mascavo numa receita, com certeza o que você tá fazendo vai ficar mais úmido e mais molhadinho. Eu quando faço cookie, por exemplo, eu gosto de usar só açúcar mascavo, porque ele deixa com a textura que eu gosto nos cookies, que é aquele cookie mais molinho. Se você usar o açúcar cristal, ele fica um pouco mais crocante, que eu particularmente já não gosto tanto. Para bolos, você usar açúcar refinado é ok, funciona super bem, ele absorve a quantidade de água necessária, não precisa nenhuma fórmula mágica. E aí, como eu falei antes, o último efeito do bolo é dar aquele douradinho, que a gente sabe que o bolo, inclusive, tá ficando pronto. Essa cor, né, que o açúcar dá pro bolo, inclusive, ele é responsável também pelo aroma de assado, de cozido que o bolo solta. Ele acontece de duas formas. São duas reações químicas. Uma reação chama caramelização, e ela é resultado da reação entre o açúcar e o calor. O calor vai degradar o açúcar em moléculas menores, que tem essa cor marronzinha e aquele cheiro característico de caramelo. Então, quando a gente faz uma calda de açúcar, por exemplo, para fazer um pudim, a gente só coloca o açúcar no fogo para ele derreter, e conforme ele derrete, ele vai adquirindo aquela cor mais escura. Essa cor escura é decorrente da degradação do açúcar por conta do calor. A outra reação chama reação de Maillard, que não é exclusiva dos bolos. A gente também vê essa reação, por exemplo, eu até anotei aqui, na carne, no pão, na batata frita, basicamente em qualquer produto que você vai levar para o fogo que seja composto de açúcares e proteínas, vai ter a reação de Maillard, porque é uma reação exatamente disso. É uma reação entre açúcares e proteínas na presença de calor. Então, no bolo, a gente tem a proteína vindo do ovo, do leite, se você colocar leite na mistura, da farinha, e aí tem o açúcar, que também pode ser da farinha na presença de amido, tem o açúcar que a gente incorpora na forma de sacarose. Então, ali a gente tem o meio ideal para acontecer a reação de Maillard. O mais legal dessa reação é que ela é a maior responsável por aquele cheirinho de coisas assadas e coisas caramelizadas, aquele cheirinho gostoso que a gente sente da comida sendo cozida e ficando com aquela cor douradinha, é resultado dessa reação química entre o açúcar e a proteína. E por fim, eu disse que o açúcar tinha muitas funções, ele também ajuda na conservação do bolo. Lembra que eu falei que ele liga na água, que ele é higroscópico? O fato dele ligar na água e deixar essa água menos disponível na massa do bolo também ajuda a evitar que bactérias cresçam no bolo, por exemplo. As bactérias, elas precisam de uma quantidade de água livre para poder crescer. Essa quantidade de água livre chama atividade de água. E o que o açúcar faz é diminuir a atividade de água da comida. Então, por exemplo, é por isso que o açúcar é usado como método de conservação em alguns casos. O leite condensado foi criado como um método de conservação do leite pela adição de açúcar. Porque como tem menos água disponível no leite condensado, as bactérias não conseguem crescer. E assim, esse leite dura muito mais tempo e ele pode ser, por exemplo, diluído com água até e virar como se fosse um leite normal. Então, o açúcar ele é um dos métodos de conservação de alimentos e ele ajuda também no bolo, diminuindo a quantidade de água livre para as bactérias. Açúcar? Açúcar não estraga, todo mundo sabe disso. Era herança na Europa medieval. Então, resumindo as funções do açúcar, ele tem um sabor doce, ele aumenta o volume da massa, ele dá aquela corzinha que a gente gosta de ver na crosta do bolo, aumenta a validade, porque diminui o crescimento das bactérias, e ainda melhora a textura e maciez quando ele ajuda a crescer. Vamos passar para os ovos. Bom, se você já viu um ovo na vida, você sabe que ele é composto de clara e gema. A clara, ela é feita basicamente de água e proteína. E a gema, ela tem algumas proteínas, mas ela é mais composta de gordura e algumas vitaminas. A maioria das receitas de bolo usa o ovo inteiro. E aí pode ser tipo inteiro mesmo, sem você quebra o ovo e mistura na massa. Ou pode ser inteiro no sentido de que você usa as duas partes. Mas aí a gema tá separada da clara e a clara tá batida em neve, por exemplo. Isso é muito visto em bolos mais delicados, tipo pão de ló. Ou então até às vezes quando você faz um soufflé e aí você precisa que as claras estejam em neve. Vamos começar pelas funções da clara. Sabe quando você cozinha ou frita um ovo e a clara fica branquinha? Então ela era transparente e aí pelo cozimento ela fica branquinha. Esse processo dela deixar de ser transparente e ficar branca é chamado de coagulação. As proteínas que estão na clara coagulam. E no bolo, essa coagulação das proteínas ajuda a dar a estrutura que o bolo precisa para manter a forma dele, sabe? Porque não adianta nada ele só crescer e não ter estrutura suficiente para se manter
manter firme em pé. Então a gente pode dizer que essas proteínas coaguladas da clara, elas atuam meio que como um cimento do bolo para manter todos os tijolinhos que a gente botou ali para fazer o bolo paradinhos no lugar, dando a altura que a gente precisa. E ainda se as claras forem incorporadas no bolo no ponto de neve, né, batidas em neve, elas ainda vão ajudar muito no crescimento da massa, porque quando a gente bate a clara em neve, a gente está incorporando ar na clara. E esse ar, quando estiver dentro do forno, ele vai expandir e ajudar bastante no crescimento. E se você for bater a clara em neve, e a hora que você vai separar a clara da gema, tem que tomar todo o cuidado para não cair nada da gema na clara, porque senão ela não vai ficar em ponto de neve de jeito nenhum por conta da gordura que tem na gema. E a gente entra então na gema. A gema, ela vai ajudar a dar sabor e uma certa suculência no bolo por conta da gordura dela. Mas mais importante, ela vai exercer uma função chamada emulsificação. Emulsificação é quando a gente consegue misturar água e óleo e eles não se separam. Porque se você pegar, por exemplo, um copo d'água e botar óleo e misturar, você pode até achar que eles misturaram por um tempo, mas rapidamente eles vão se separar em duas fases, a fase de água e a fase de óleo. Agora, se você pegar esse mesmo copo e adicionar uma substância emulsificante, ele vai fazer um creme bem estável que não vai se separar. A gema tem justamente essa substância emulsificante e ela se chama lecitina. É como se a lecitina conseguisse dar a mão pro óleo e pra água ao mesmo tempo. E ela segura os dois juntos no mesmo creme ali que você vai formar e eles não conseguem mais se separar. Então ela tem um papel muito importante em misturar os ingredientes gordurosos com os ingredientes aquosos dentro do bolo e dar uma homogeneidade para a massa, deixar a massa ainda mais saborosa. A lecitina é como se fosse aquele amiguinho que promove a paz no grupo, sabe? Ela deixa o rolê unido e em paz ali, tranquilo. E esse processo de emulsificação é o que é usado para fazer a maionese, por exemplo, que você precisa da gema para fazer a maionese justamente por conta dessa substância emulsificante que vai unir o óleo com a água. Eu já vou falar da temperatura, mas já anota aí que ovo tem que estar em temperatura ambiente antes de entrar no bolo. Eu já vou explicar por quê. Uma outra coisa, para os bolos comuns, o tamanho do ovo não faz tanta diferença, mas se a receita estiver falando assim, 3 ovos grandes e os seus ovos você perceber que estão menores, é bom colocar um ovo a mais porque o volume do ovo às vezes pode interferir no quanto o seu bolo vai crescer. Chegamos na gordura, que muita gente acha que não deve entrar no bolo. Só que a principal função da gordura é justamente reter umidade na massa. Então um bolo sem gordura tende a ser um bolo cada vez mais seco. Aquele bolo que esfarela na boca, ruim de mastigar. A gordura tem essa função de deixar a massa mais úmida, macia, fofinha e saborosa quando a gente morde. Ela também tem uma outra função que é meio que formar como se fosse uma capinha de proteção em volta das proteínas que formam o glúten, impedindo que mais glúten se forme. Lembra que eu falei que glúten demais no bolo não é bom? A gordura ainda tem essa função de ajudar a impedir mais glúten de ser formado. E aqui quando eu falo gordura, pode ser tanto a gordura sólida, né, a gordura mesmo que a gente conhece, que é a mais conhecida é a manteiga, quanto óleo, que é a gordura líquida, né? Tudo vai depender da receita. Uma diferença importante, se a gente considerar as gorduras sólidas, que a gente tem manteiga, tem margarina, é que a manteiga, ela tem muito mais gordura do que a margarina. A manteiga, ela é composta de 87% de gordura e a margarina tem tipo uns 35% mais ou menos. Então é menos da metade da gordura da manteiga. Então se o seu bolo é um bolo que precisa dessa gordura para ficar na textura correta e ter o crescimento correto, se você substituir a manteiga por margarina, pode ser que não dê muito certo. Funciona na maioria dos casos, mas algumas receitas um pouco mais delicadas, essa substituição não funciona por conta dessa troca de quantidade de gordura. E aí a gente tem algumas diferenças entre o óleo e a manteiga no quesito da composição, além deles serem diferentes, um ser líquido e o outro ser sólido. A manteiga, ela também tem água. A manteiga, por si só, ela já é uma emulsão. Lembra que eu falei da emulsificação? A manteiga é uma coisa emulsificada, porque ela tem água e tem gordura. E ela fica ali juntinha, bonitinha. Então, ela tem um pouco de água e o óleo não tem. Então, a manteiga tem uma quantidade de água que pode virar vapor no forno e ajudar no crescimento do bolo, o que o óleo não vai conseguir fazer. Então, se a sua receita estiver pedindo por manteiga e você usar óleo, provavelmente você não vai ter o mesmo resultado, porque ele realmente não é um bom substituto para manteiga. Ele vai contribuir para reter a umidade na massa, porque ele faz isso mesmo, mas ele não vai ajudar em nada no crescimento. Lembra que eu falei que uma das formas da gente incorporar ar na massa
é misturando a manteiga com o açúcar lá no comecinho de fazer o bolo. Então não dá pra fazer isso com o óleo. O óleo não vai formar essa base cremosa que a manteiga consegue formar pra ajudar no crescimento do bolo. Então ele realmente não é um bom substituto. E com relação aos óleos, o ideal é sempre usar um que tem um sabor mais sutil, mais suave, senão ele vai deixar o bolo com um sabor muito intenso. Por isso que a gente não usa azeite de oliva pra fazer bolo, por exemplo, porque ele vai deixar um sabor muito forte de azeite, de azeitona, e você não quer isso, sei lá, no seu bolo de chocolate. E antes que vocês perguntem sobre o óleo de coco, o óleo de coco na verdade não é um óleo, ele é uma gordura porque ele é sólido. E ele tem a mesma porcentagem mais ou menos de gordura que a manteiga, cerca de 80% a 87%. Então, na ausência de manteiga, o óleo de coco seria uma substituição mais plausível do que a margarina ou o óleo normal. E ele pode ser feito creminho com açúcar para ajudar no crescimento da massa. Então, óleo de coco pode substituir manteiga, margarina e óleo não. Chegando ao final da nossa lista de ingredientes, a gente chega no fermento, o ponto mais importante do crescimento do seu bolo. Em bolo, a gente usa o fermento químico, mas também tem o processo físico, que eu já vou explicar melhor. Mas só pra falar, pra ninguém dizer que eu esqueci de falar dos fermentos biológicos, os fermentos biológicos, eles são feitos de micro-organismos, as leveduras. Leveduras são um tipo de fungo que gostam de fermentar coisas. São elas que dão origem ao pão, à cerveja, ao vinho. E o que acontece é que as leveduras, elas se alimentam da massa do pão, então dos açúcares que tem na farinha, ou dos açúcares até que você coloca na massa quando você está fazendo pão. E ao se alimentar desses açúcares, elas liberam um gás. Esse é o processo de fermentação. O gás é o gás carbônico, que é o mesmo gás que a gente solta quando a gente respira. E esse gás, ele vai inflando a massa e fazendo a massa crescer. E aí ele vai ficando preso dentro da rede de glúten. E aí a massa vai só expandindo. É por isso que é importante a gente fazer uma rede de glúten muito boa no pão, porque senão quando a massa fermenta, o gás escapa e aí o pão não cresce. E a gente usa o fermento biológico no pão, mas não no bolo, porque essa fermentação do pão, justamente porque a gente precisa de uma estrutura de glúten mais densa, mais elástica, mais desenvolvida, ela precisa acontecer de uma forma mais lenta, assim, cada vez mais devagar, para a rede de glúten expandir aos poucos e conseguir manter a forma depois. Já no bolo, a gente vai gerar esse gás, o mesmo gás, o gás carbônico, só que a gente precisa que isso aconteça de uma forma mais rápida. E é por isso que a gente usa uma reação química e não uma reação biológica para fazer o mesmo processo. Na cozinha, se você tiver ingredientes culinários assim disponíveis, a forma mais fácil de a gente fazer essa reação é misturando bicarbonato de sódio com vinagre, que é um ácido super fraco. Quando você mistura essas duas substâncias, o bicarbonato de sódio, que é uma base, e o vinagre, que é um ácido, a gente forma o gás carbônico. O fermento químico, ele usa exatamente esse princípio. Ele tem o bicarbonato de sódio, só que ao invés de ter o vinagre, ele tem um outro ácido que já está em pó misturado ali no meio. E essa reação química entre eles só vai acontecer quando o fermento encontrar o líquido que tem na massa. E é por isso que a gente adiciona o fermento por último na massa do bolo, porque a reação começa imediatamente assim que ele encontra o líquido e ela acontece de forma bem rápida. Então, se a gente colocar o fermento e deixar essa massa ali antes dela ir pro forno, o que vai acontecer é que vai formar o gás carbônico e ele vai escapar da massa antes dela entrar no forno. E aí o bolo não vai crescer. Então, se você coloca o fermento no seu bolo muito antes de levar ele para assar, você com certeza está impedindo que ele cresça o suficiente, porque você está perdendo bastante gás na reação química que já está acontecendo ali na sua tigela. Quando você coloca o fermento e já leva o bolo direto para assar, o calor, além de ajudar a formar a segunda etapa da reação química desse fermento e ativar essa reação e aí começar a produzir mais gás, ele também vai começando a coagular a clara. Lembra que eu falei? Vai começando a coagular a clara e isso vai fazer com que o bolo comece a conseguir conter o gás carbônico que está sendo gerado ali e não deixar ele escapar. E aí o não deixar ele escapar é que faz a massa crescer. Então coloca o fermento por último no seu bolo e leve para assar em seguida. E tem uma dica importante. Às vezes a gente compra fermento e não usa muito e fica aquele fermento 2 anos na cozinha. Será que dá pra continuar usando esse fermento? Na verdade, ele não vai causar nenhum mal se você usar ele vencido, mas pode ser que ele não funcione, pode ser que ele tenha degradado e aí você vai colocar no bolo e ele não vai funcionar. Tem uma forma bem fácil de você testar se seu fermento ainda tá bom. Você pega um copo de água quente, pega uma colherinha dessas de mexer, de colocar açúcar em café, assim, do fermento que você tá com dúvida se tá funcionando ou não, joga nessa água quente. Mistura. Se o fermento começar a borbulhar, quer dizer que ele tá bom ainda e você pode usar no seu bolo. Se ele não formar nenhum tipo de bolha, esse fermento já tá realmente estragado, todo degradado. Joga fora e compra outro.
que é melhor. Os ingredientes básicos de um bolo ainda incluem um líquido, que pode ser leite ou água. Em alguns, como eu falei, pode ser até suco. E isso vai servir para dar uma liga na mistura e ainda vai deixar a massa bem úmida e macia. Não tem muita diferença entre usar leite ou água, na prática, assim. Embora as proteínas do leite, elas possam ajudar em alguma coisa para deixar uma massa mais bonita e tal. Mas na prática, de verdade, não tem tanta diferença. Eu já fiz bolo até com soro de leite, que eu fiz tipo um queijinho em casa, sem lactose. O soro de leite que sobrou eu usei depois para fazer um bolo e funciona super bem. Você precisa realmente só ter um líquido para dar a liga e deixar a massa mais úmida. E aí tem um outro ingrediente que às vezes aparece em receita de bolo e outras receitas doces que pode causar uma certa estranheza para as pessoas por estar numa receita doce, que é o sal. Geralmente algumas receitas pedem ou uma pitada de sal ou um quarto de colher de chá de sal, que é uma quantidade bem pequena. E isso pode parecer estranho, mas tem uma explicação científica para isso e essa explicação tá principalmente no paladar. A explicação mais comum que eu encontrei foi que o sal ajuda a realçar os outros sabores do bolo e diminuir um pouco o sabor mais amargo. Então o sal é um fator importante de realçador de sabor para as receitas doces. E é importante que você coloque se a receita pedir, porque vai deixar o sabor muito mais interessante, vamos dizer assim. Bom, por fim, a temperatura. Para os bolos é muito importante que os ingredientes estejam na temperatura ambiente antes de você começar a misturar. Então, se eu planejo fazer um bolo hoje, eu preciso tirar os ingredientes que estão na geladeira pelo menos 30 minutos antes de eu começar a fazer o bolo. Isso vai dar tempo de os ovos, o leite, manteiga, se você estiver usando, atinjam uma temperatura ambiente e não estejam tão gelados. Isso é bastante importante no caso de bolos em que você tem que começar a massa batendo a manteiga com açúcar. Como eu falei, a manteiga é uma emulsão. Se ela estiver gelada, quando você começa a bater nela, a chance dessa emulsão separar e ficar uma coisa horrorosa, já aconteceu comigo uma vez quando eu ainda não sabia disso, a manteiga começa a separar, fica uma coisa aquosa de um lado, uma gordura flutuando do outro, horrível. Então, se ela estiver gelada, isso acontece muito fácil. O ideal é que a manteiga esteja em temperatura ambiente. E para os ovos também, eles se incorporam melhor na massa se eles estiverem na temperatura ambiente. Então, se você puder deixar um pouquinho fora da geladeira antes de usar, seu bolo fica mais gostoso. E a temperatura do forno, que foi o que a Ana errou lá no bolo dela. Primeiro, tem que pré-aquecer o forno. Não dá pra fazer bolo com um forno frio. E você vai... você separou seus ingredientes, você vai ligar o forno antes de começar a fazer a massa. Tá? Então, o forno é a primeira coisa que você liga. Por quê? A temperatura certa vai ajudar o bolo a crescer de duas formas. A primeira é evaporando a água, porque o vapor ele vai subindo e conforme ele vai subindo, ele vai expandindo a massa e vai ajudando no crescimento. E o calor também vai ativar a segunda etapa do fermento que eu falei. Então, eu preciso que a temperatura do forno esteja nessa temperatura que vai ativar o fermento para que ele tenha a ação completa e faça o bolo crescer. Se você colocar o bolo no forno frio, além de demorar muito mais tempo para assar, ele não vai atingir a temperatura certa a tempo e o gás do fermento que já estava sendo produzido pode ser perdido e você ter um bolo bem solado, bem, sabe, tipo brownie, que não era o seu resultado, tipo o bolo que a Ana obteve no final do vídeo dela. Mas a temperatura não pode ser igual à temperatura que a Ana usou, que era uma temperatura muito alta. Se você colocar o forno no máximo e deixar ele no máximo o tempo todo pro bolo assar, a chance dele queimar por fora antes dele cozinhar por dentro é enorme e foi exatamente isso que aconteceu com ela, além de outras falhas que a gente já comentou. Então você vai ter um bolo semi-queimado e cru ao mesmo tempo. A temperatura ideal para assar um bolo é entre 180 e 200 graus. Ele vai assar de forma uniforme, vai no tempinho dele e vai ficar bonitinho. Se o seu forno não tem aqueles indicadores no botão que mostram a temperatura ou se ele tá desregulado, você não tem ideia de qual é a temperatura dele, eu sugiro que você compre um termômetro que vai dentro do forno. Ele custa super baratinho, acho que eu paguei tipo 10 reais do meu termômetro, eu tenho um, tá aí a foto do termômetro que eu tenho. Ele fica dentro do forno e o ponteirinho dele me mostra qual é a temperatura que o forno tá registrando. Com isso eu consigo inclusive saber se o forno já tá pré-aquecido o suficiente para eu colocar o bolo lá dentro, se o meu forno tá na temperatura certa para assar. E uma última dica super importante, separe todos os ingredientes que você vai usar antes de começar a misturar. Porque é muito mais fácil você ter tudo ali à mão, para no meio da receita não ter que parar. Ah, não, putz, esqueci isso aqui, vou ter que comprar no mercado um leite porque acabou. Não precisa usar 20 tigelas
separadas, bonitas, igual o programa de culinária. Só precisa realmente de ter todos os ingredientes à mão para facilitar a sua vida e você conseguir fazer o bolo mais rápido e mais fácil. É isso. Eu espero que toda essa ciência por trás de todos os ingredientes do bolo te ajudem a fazer bolos melhores nesse momento de isolamento em que todo mundo tá cozinhando muito. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aqui. Eu, como uma cientista cozinheira, gosto muito de falar de comida e eu vou adorar responder as suas dúvidas dentro do meu limitado conhecimento culinário. Se você quiser mais vídeos como esse, em que eu explico cientificamente o que acontece por trás das reações culinárias, deixa aqui também nos comentários ou então manda pra gente uma sugestão no nosso e-mail nuncaviumcientista@gmail.com, que a gente vai analisar com carinho e ver se a gente consegue fazer mais um vídeo de comida científica na quarentena. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, seguir o Nunca Vi um Cientista em todas as redes sociais e acompanhar e prestigiar o nosso trabalho aqui nas redes, nessa divulgação científica que às vezes dá um trabalho danado. É isso por hoje. Beijo. Ana, por favor, nunca mais faça um bolo sem a minha supervisão. Até a próxima.